como reinventar marcas tradicionais diante do consumidor cada vez mais consciente e digital. Minha pergunta: como manter uma marca relevante em um mundo que muda todos os dias? Eu sou Emílio Guerra, cofundador e CEO da Skyler, uma marca que existe há 3 décadas. A Skyler nasceu com uma marca de moda masculina com a ideia de vestir o homem por completo, que pudesse oferecer um produto atualizado em moda, uma excelente relação custo-benefício, um atendimento cordial e personalizado. Mas o que a gente gosta mesmo e que a gente deseja é estar presente na vida das pessoas. Daí que surgiu o nosso slogan, Skyler, dia a dia com você. A Skyler hoje está presente em 66 lojas físicas em 3 estados brasileiros. Isso sem contar a operação multimarcas e a operação do e-commerce. E um dado que me encanta bastante e que a gente se orgulha bastante é que 15% das nossas operações, aproximadamente, são tocadas por ex-colaboradores. Gente que veio lá atrás do balcão e que se encantou com a marca e hoje é dono do próprio negócio. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco do que eu aprendi sobre o poder da reinvenção. Porque quem não se reinventa, desaparece. Mas quem se reinventa, inspira. E sobre inspiração, eu gostaria de compartilhar o case da nossa franqueada de João Pessoa. Ela era colaboradora, entrou como caixa, foi vendedora, chegou a ser gerente da nossa melhor loja. Trabalhou durante 8 anos conosco. E um belo dia chegou lá no escritório, bateu na porta, querendo conversar, queria pedir a sua demissão. E aí nós perguntamos: por que você quer sair? E ela disse: eu quero ter uma Skyler para mim. Então ela foi a pioneira nesse movimento de transicionar de colaboradora para ser franqueada, dona do próprio negócio. Perguntamos para ela: onde é que você quer abrir a sua loja? Ela parou, pensou, refletiu e disse: João Pessoa, porque é a capital mais próxima de Fortaleza, onde a Skyler ainda não tem loja. Ela foi, se mudou para João Pessoa, analisou o mercado, estudou a concorrência, procurou os pontos, nós fomos, ajudamos na implantação da primeira loja. Com o trabalho, o sucesso veio. Depois ela abriu a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª loja e hoje se prepara para abrir a sua 6ª loja. E inspira outras pessoas que vieram depois dela, nesse processo, outras unidades. E isso, por si só, já representa um grande legado do nosso trabalho, da nossa história, um grande legado da marca. Mas o mundo muda, e muda muito rápido. O nosso consumidor, hoje, ele não quer somente produto, ele quer significado, autenticidade, coerência, propósito. Marcas que expressem o que ele acredita e o ajudem a ser o que ele realmente é. Falando de mudança, transformação, Lucílio Sêneca, o pensador e filósofo romano, já falava sobre isso há 2000 anos atrás. Ele dizia que a verdadeira sabedoria está em mudar sem perder a essência. Mudar é inevitável, mas o importante é permanecer fiel ao que é essencial. Não que as coisas mudem, é que nós mudamos. Tanto o desafio para as marcas como para as pessoas é continuar verdadeiro, mas nunca igual. Simon Sinek, em seu Comece pelo Porquê, onde ele descreve o seu círculo de ouro, o porquê, o como e o quê, diz que todo movimento de uma organização deve partir de seu propósito. Aquilo que permanece quando tudo muda. E a partir desse pensamento, alguns anos atrás, nós paramos e resolvemos nos perguntar por que fazemos o que fazemos. Foi um processo que levou quase 1 ano de reuniões, de encontros com as nossas lideranças, e toda vez a gente se perguntava por que fazemos o que fazemos. E descobrimos o nosso propósito: proporcionar satisfação às pessoas a partir de nossos produtos e serviços, trabalhando com garra e vontade. E esse propósito passou a ser o nosso guia em decisões importantes da empresa,
ele passou a ser declamado constantemente, regularmente. Quando eu falo de satisfação, as pessoas, é a felicidade, é fazer o cliente feliz. E pessoas, são todas as pessoas conectadas ao nosso ecossistema, desde o nosso cliente, o nosso colaborador, o nosso fornecedor, o nosso franqueado. E principalmente mesmo o nosso cliente, que é a nossa razão de existir. Quando uma marca ou uma empresa cumpre o seu propósito, ela passa a ser agente de mudança. E coisas realmente poderosas acontecem. Desde um cliente que tem a sua autoestima elevada com uma roupa nova, e quando ele é bem atendido numa loja, ele se transforma, até um franqueado que realiza o seu sonho de empreender. E tudo isso vai se formando uma comunidade que vai trabalhando em prol do sucesso coletivo, em prol do sucesso comum. A Skyler passou a ser referência em franchising de moda no Brasil. Nós somos franqueadores há 20 anos, desde 2005 que nós iniciamos o sistema de franchising. E franchising, entre outras tantas coisas, ela é construção de ecossistema, é construção de comunidade. Cada loja forma uma comunidade entre seus clientes, seus colaboradores, os seus gestores, que está conectado a outra grande comunidade, que é a comunidade do franchising, da Skyler, nesse ecossistema de negócio. Franchising é ecossistema. E assim como na natureza, um ecossistema vivo, ele tem que se reinventar todos os dias. E tudo isso vai colaborando para o sucesso coletivo. Quando eu falo de sucesso coletivo, a Skyler tem sido chancelada pela ABF, a Associação Brasileira de Franchising, que é a instituição, a organização que representa o franchising no Brasil, com o selo de excelência em franchising nos últimos anos. Esse selo, ele é atestado pelos próprios franqueados, que confirmam se o negócio vai bem, se ele dá resultado, como é que é a relação com o franqueador e entre os franqueados e seus clientes, entre vários outros aspectos de avaliação. Inclusive, esse ano, nós já estamos concorrendo, 2026, na categoria ESG, ou pelas iniciativas ESG, pela primeira vez. E tudo isso vai estimulando a mentalidade de sucesso coletivo. Porque nós só vamos ter sucesso se você tiver sucesso, se o nosso cliente tiver sucesso. Isso passa a ser uma grande verdade. Nós só vamos ter sucesso se você tiver sucesso. E isso estimula o processo de evolução contínua. Dentro desse processo de evolução contínua, todos os produtos, processos, tecnologia, qualidade, comunicação, ferramentas de gestão passam a ser revisados, revisitados e precisam ser melhorados. Aquilo que não funciona mais tem que ser descartado. Atualmente estamos investindo em uma série de iniciativas, como a implantação do RFID em todas as operações. Já temos várias lojas rodando com as etiquetas de radiofrequência nos produtos, desde o início. O que é que isso significa? Significa que um processo de inventário, por exemplo, que quando é feito, às vezes levava um dia ou dois numa loja pequena, hoje é realizado em minutos. Em 30 minutos conseguimos realizar um processo de inventário, o que vai nos dar maior eficiência de giro de produto, de giro de estoque, na gestão, entre uma série de outras iniciativas. Esperamos concluir esse processo até o final do ano. A nossa iniciativa de universidade corporativa, vários usos com as tecnologias de IA, plataforma de gestão. Então, todo esse processo de evolução contínua, o franchising nos impulsiona para continuar. Mas me orgulha muito o desenvolvimento da nossa universidade corporativa, que ela nasceu da necessidade de levar o conhecimento até mesmo ao colaborador no nosso franqueado nas unidades mais distantes. Imagina só um colaborador lá de Macapá ou de Santarém manter uma trilha de conhecimento atualizada. E esse conhecimento ele é vivo. Ele é gerado a partir dos nossos próprios especialistas de cada área da empresa, seja da área comercial,
seja da área de recursos humanos, seja da área de produto. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente vai atrás, através da contratação de mentores especialistas. E a educação realmente é um fator determinante para a reinvenção. Franchising é educação em rede. A educação é o combustível da reinvenção. E a reinvenção é o que mantém a rede viva. E é importante ressaltar que a gente aprende muito com a rede, com o franqueado, com o cliente do nosso franqueado. E essa informação vem e acaba se tornando um ciclo de reinvenção. A partir do momento que a gente entende que o nosso propósito é proporcionar satisfação às pessoas, essa informação ela circula e retroalimenta. Então, franchising é inteligência coletiva, é educação em rede. Zeitgeist é a expressão em alemão que representa o espírito do tempo. O espírito que engloba as ideias, crenças, costumes, valores e tendências que caracterizam uma era e influenciam o pensamento e o comportamento das pessoas. Isso na moda é vital. É muito importante que no desenvolvimento das nossas coleções, nas nossas pesquisas, a gente entenda o que está acontecendo no mundo. E daí foi que surgiu o que nós chamamos de lifewear, ou vestindo a vida, já que a nossa proposta é vestir o homem em todos os momentos do seu dia, seja do momento mais casual, quando ele de repente acorda, vai comprar o pão na padaria, vai passear com o cachorro, vai trabalhar, vai para a escola, até mesmo nos momentos mais formais. E para facilitar o entendimento, nós resolvemos dividir hoje em 5 linhas de produto. Poderão ter outras no futuro, mas hoje as coleções são divididas em produtos da linha Everyday, Weekend, Casual, Business e Premium. E assim a gente vai vestindo a vida. Lembrando que o cliente ele não compra só pelo produto em si, ele compra pelo que ele representa. Cada linha de produto significa uma emoção, mas ele compra pelo conforto, pela qualidade, pela autenticidade. Isso é muito importante nos dias de hoje, principalmente no Brasil, onde é comercializado bastante réplicas, então o nosso produto é desenvolvido, é desenhado por nós, pelo nosso time de produtos, pela confiança, pela versatilidade e pela praticidade. Falar de espírito do tempo me faz lembrar de uma das minhas leituras favoritas, que foi o livro Feitas para Durar, de Jim Collins e de Ellie Porras, onde eles fizeram um estudo para identificar o que as empresas longevas, as empresas que atravessam gerações, tinham em comum. Então, essas empresas procuravam preservar o essencial e estimular o progresso. E isso acabou servindo de muita referência para nós lá na Skyler. Não somente para nós, mas também de muitas empresas, como, por exemplo, a Lego, que há alguns anos estava em dificuldade e se reinventou, tendo um propósito como norte. A comunidade como força de co-criação, as collabs com outras marcas, com outros produtos. Inovação como meio e não como fim. E autenticidade como essência. Também influenciou a Volvo, que sempre falou de segurança, sempre teve segurança na sua essência, mas com o tempo ela entendeu que não bastava deixar seguro o motorista e o passageiro. Ela passou a entender que precisava respeitar o meio ambiente, que precisava ter um carro sustentável para ter um planeta melhor. E o Brasil dá lições de sustentabilidade. A Natura, que sempre falou de bem-estar, hoje é referência em sustentabilidade, diversidade e impacto positivo. Outro case muito emblemático é o da Havaianas, que nasceu como um produto simples e hoje representa leveza, criatividade, otimismo e se tornou um ícone de cultura global. Mas o que todas essas marcas têm em comum? Elas procuram preservar o seu propósito, ter um propósito claro, num processo de evolução constante e se mantêm relevantes, e fazem com que elas permaneçam perenes por muito mais tempo. Então, elas
preservam o propósito e evoluem com o tempo. Sobre o tempo, é tempo de evoluir. Nada é nosso, já dizia Sêneca há quase 2000 anos atrás. Cada dia é uma chance de começar de novo, de ser mais fiel ao que realmente importa. E eu gostaria e desejo que cada marca, assim como cada pessoa, encontre o seu jeito de evoluir, traduzindo tendências, conectando valores e sendo protagonista do seu tempo. Muito obrigado.